eu vou falando também um pouquinho do histórico, né, de por que eu comecei a trabalhar muito em cima do substrato, tá? Então, vamos definir o que seria a palavra substrato para o cultivo, tá certo? Bom, o que seria o substrato, né? É uma definição, digamos assim, um pouco mais generalista, né? O substrato é um meio de cultivo, tá, para o crescimento das raízes das plantas, né? Também conhecido como mistura, podendo ter um, dois ou mais matérias-primas, né, para a sua confecção. E tem como principal função dar sustentação às plantas, às raízes, né? Então, vocês estão vendo aqui, já que eu não coloquei que substrato precisa estar nutrindo as plantas, tá? Não é o substrato que tem que nutrir as plantas. O que tem que nutrir as plantas são os adubos, né? São os fertilizantes. Tudo bem que alguns do substrato pode reter os nutrientes, mas substrato, tá? Normalmente, tá, técnico, não tem essa característica, essa função, tá certo? Então, começa por aí, tá certo? Então, muita gente que assiste as minhas palestras ficam assustado, né? Mas como é que não tem nutriente, não tem adubo, né? Imagine uma situação em que você está colocando uma planta pequena que seja muito sensível, digamos assim, à salinidade, né? A presença de adubos, né? Se você tem um substrato com adubo, você pode perder a planta, tá? Porque as raízes queimam, né? Pelo excesso de nutrientes, tá certo? E você não vai ter sucesso com, entre aspas, esse substrato, né? O problema não foi o substrato, né? O problema foi o adubo que esteve lá. Por isso que a gente sempre fala o seguinte: substrato não é um material e adubo, fertilizante é outra coisa, tá certo? Principalmente, tá, para plantas epífitas, que são normalmente extremamente sensíveis, tá, à salinidade, ok? Que a gente vai comentar um pouco aqui, tá certo? Então, essas fotos, tá, são todas fotos minhas, tá? Algumas, elas estão nos livros, né? E não é porque eu não queira, tá? Mas é que são protegidos. Então, tirei algumas fotos que não estão protegidos, né? E começar pelo o substrato principal. Orquidiocultura, digamos assim, né? Começou-se com o xaxim, tá certo? E o xaxim está proibido, tá? Pelo que eu saiba, ela está proibido, nenhuma, tá, das leis foram revogadas, então eles estão proibidos de você coletar, comercializar e utilizar, tá certo? Isso está na lei, não sou eu que estou falando, tá? Então, muita gente comenta que tem gente vendendo xaxim, tal, etc, etc. Agora, tem muito xaxim, entre aspas, falsificado, tá, pessoal? Existem xaxim, né, que na verdade é a base de fibra de coco longo, tá, que o pessoal tem produzido e tem comercializado, tá certo? Mas ela está proibida. Por que está proibida? Porque ela estava, pelo menos, em vias de extinção, tá? Somente em algumas localidades são encontrados xaxim verdadeiro, tá? Que é da espécie Dicksonia celouiana, tá? É uma samambaiaçu, né, que vocês podem ver, né, que foram cortadas, né, e infelizmente diminuiu muito a quantidade, tá, dessas plantas nativas, né. Uma outra que eu vi, inclusive foi aí no Rio de Janeiro, o pessoal utilizando a fibra de piaçava, tá. Eu não sei, há muito tempo eu não vou para o Rio de Janeiro, tá, mas eu não sei se o pessoal continua usando, tá, mas alguns pontos positivos, negativos, né, que a gente vai comentar, tá, no andar da carruagem, tá certo? O esfagno, muito utilizado, tá,
tenho contato com muitos produtores e alguns comentando, né, que o preço do esfagno está impeditivo, né, porque muitos desses esfagnos são importados, né, se são importados são dólar, né, então o dólar disparou, né, e infelizmente isso aí começou a ficar extremamente pesado para os produtores, né. A fibra de coco é uma que eu vou também comentar bastante, é uma fibra que eu tenho trabalhado muito, tá, há 12 anos, tá certo? Então, a gente vai comentar um pouquinho desses trabalhos, tá? Pessoal, esse assunto não cabe em uma hora, tá? Vocês vão me perdoar. Tem muita coisa, tá, que eu gostaria de falar aqui, mas eu vou falar, assim, de uma forma bem geral, porque senão a gente não consegue terminar essa palestra aqui, tá certo, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, né, eu escrevi um livro sobre substrato, tá? Então, são livros e, se eu não me engano, foram 12 capítulos, né? E cada capítulo daria para a gente ficar aqui 2, 3, 4, 5 horas conversando, tá certo? Então, eu vou passar algumas informações bem importantes aqui para vocês, tá certo? Bom, palha de arroz carbonizado, eu trabalhei com relação a isso, tá? A gente vai falar mais para frente nessa apresentação. Eu talvez fui um dos primeiros a utilizar a palha de arroz carbonizada no cultivo de orquídeas, tá? Graças a Deus eu tenho algumas fotos registradas, né, de 1980, 80 e pouco, em que a gente trabalhava já com a parte do substrato com a palha de arroz carbonizada, tá certo? Bom, casca de árvore são alguns trabalhos que a gente tem feito, né, na medida da possibilidade, tá certo? É muito difícil trabalhar com substrato, pessoal, porque quando a gente trabalha com substrato ainda mais direcionado para orquídeas, a gente tem, na verdade, um resultado, a gente só consegue ter um resultado a partir de 3, 4, 5, 6 anos, tá certo? A gente vai falar dos itens do substrato, né? Um item chamado durabilidade, a gente só vai conseguir ter uma resposta a partir de 3, 4 anos, tá certo? Tá certo? Eu fiz um trabalho com a palha de algodão também, tá certo? Palha de algodão é aquela casca da onde fica o algodão, tá? A gente chama de capulho, né? Tá? Fizemos vários trabalhos com relação a esse material, tá? Mas é muito complicado para as orquídeas, tá certo? Devido à sua alta salinidade, tá certo? O algodão, ela é uma cultura que tem um intenso trabalho, né, de adubação química, tá? E esse excesso, digamos assim, de adubo acaba ficando nos capulhos, o que dificulta, né, o trabalho com relação a cultivo de orquídeas, tá certo? Para outras culturas tem dado um resultado bem interessante. Caroço do açaí, tá? Eu fui convidado para ministrar várias disciplinas, né, num curso profissionalizante de floricultura, né, no estado, na Universidade Estadual do Pará. E eu tive contato com vários produtores e a gente teve alguns trabalhinhos até com relação a esse material, e eu continuei fazendo esse trabalho, tá certo, em outras localidades, tá, principalmente testando, né, a sua possibilidade, né. Então eu vou mostrar para vocês um resultado bem interessante, né, tá, com caroço de açaí, tá certo. Bom, para quem já trabalha com orquídea, já conhece, né, tem a casca de macadâmia, né, muito interessante, mas vocês estão percebendo que já são regionalizados, né, tá? Eu, como profissional, acredito em substrato regionalizado, tá?
Eu acredito muito no substrato regional, tá certo? Um trabalho que eu comecei a fazer, por isso que eu disse, né, comecei a fazer, né, há 2 anos atrás, é o toco de sanção de campo, né? Aqui no Ceará, a gente conhece ela como sabiá, né? É uma planta nativa do semiárido aqui da região, e eu tenho trabalhado tanto com pedaços pequenos como o tronco mesmo, né? Tem 2 anos eu não consigo ter resultado ainda com relação a isso, por isso que eu disse para vocês, né, que a gente precisa de tempo, tá, para a gente ter o resultado e colocar isso, né, como artigo científico. E esse 11, né, gente, é o que eu sempre falo, produtos regionais, tá certo? Então, caroço de açaí é uma coisa, tá? Até a própria fibra de coco, casca de arroz carbonizado, são materiais normalmente regionais, por quê? Aqui, pelo menos na Grande Fortaleza, é muito difícil a gente conseguir hoje a casca de arroz, né, para a gente depois carbonizar.